primeiro eu queria dar as boas-vindas aí a você, ao nosso público, aí já ultrapassamos 50 pessoas. É uma grande alegria ter vocês aqui nessa terça-feira para falar sobre o amor, para falar sobre o amor na visão sistêmica. Eu acredito que a teoria sistêmica ela traz muitas contribuições, traz um olhar muito profundo sobre o amor. E eu, né, já tive muitos clientes que melhoraram muito essa parte de amor com as constelações. Eu imagino que o Roberto também, né, Roberto? É um tema muito frequente. A gente, com certeza, como terapeutas que nós somos, você é psicólogo, eu sou médico psicólogo, nós trabalhamos com as constelações. Um dos temas mais procurados, né, são as pessoas que têm alguma dificuldade nos relacionamentos interpessoais, afetivos, e querem entender de onde isso vem e como fazer para tornar as relações mais saudáveis, né? E com certeza a visão sistêmica, o Bert Hellinger trouxe para nós uma contribuição enorme para nós podermos entender, né, de onde que vem esses emaranhamentos que estão atrapalhando a gente, né? E como transformar isso em algo mais saudável, em dinâmicas de relacionamento que fazem bem para os dois lados, né? Sim. Eu acredito que esse primeiro ponto, né, que você trouxe sobre as crianças não namoram, as crianças não transam, as crianças não ganham dinheiro. Então, acho que esse é um bom ponto de partida para a gente, né, Roberto? Por que será que alguém cresce cronologicamente, mas na sua essência, na sua alma, continua uma criança? O que você tem a dizer sobre isso, Roberto? É o que a gente mais vê, né, Estevam? A gente vê muito isso, né? Porque envelhecer, né, se tornar adulto cronologicamente, cronos é o tempo que a gente mede, né? Mas kairos é o tempo da existência, é o tempo da alma. Esse é o tempo da sabedoria, o tempo que a gente adquire conteúdo emocional e consegue lidar com isso, que a gente trabalha várias dinâmicas, como a resiliência, como as funções parentais, ou seja, né, quando a pessoa consegue passar pela vida, e todos nós vamos ter algum tipo de trauma, a gente tem traumas, inclusive, que a gente nem sabe que tem, que estão no corpo, aqueles até a primeira infância, 5 anos de idade, que desenvolvem os traços de caráter, mas vários outros que a gente vai passando, né? Quando a gente consegue passar pela experiência e fazer dela um aprendizado, então a gente ganha sabedoria e a gente consegue crescer emocionalmente. Se não, né, se as pessoas ficam presas em dinâmicas, muitas vezes até dinâmicas transgeracionais, dinâmicas da família de origem, dinâmicas infantis, as pessoas crescem, mas não conseguem amadurecer, não conseguem se tornar adultos emocionais. E a gente só vê as notícias por aí, né? Pessoas que têm problema na relação, vai lá e mata, pessoas que entram em depressão, pessoas que sofrem, né? Talvez se pesquisando, né? Coloca no Google amor, você vai ver milhões é uma das maiores buscas que se tem amor, relacionamento afetivo, porque na verdade, como o Hellinger traz, é algo que nos completa, né? Que faz com que nós possamos desenvolver o nosso potencial junto ao outro, né? Ajudar ao outro, o outro nos ajudar e a gente caminhar juntos com projetos de parceria, projetos individuais. Então, para isso, a gente precisa crescer emocionalmente. E as pessoas estão muito infantilizadas. Eu diria até, não sei se você percebeu também, a pandemia, ela agravou muito essas dinâmicas, né? As pessoas com tantos problemas durante a pandemia, o isolamento, as questões familiares, financeiras. Então, tudo isso fez com que as pessoas ficassem mais sofridas. E aí se mostrou esse lado mais sofrido, mais infantil das pessoas, né? Como psicólogo, com certeza você também observou isso. Sim, nós estamos agora ainda, né, os efeitos da pandemia e vamos colher aí esses efeitos por muitos anos ainda. Então, pessoal, idade cronológica, quantos anos a pessoa tem, não necessariamente diz algo sobre o quanto ela é madura emocionalmente. Porque existem adultos de 15 anos e crianças de 50, né, Roberto? Sim. Tem crianças que amadurecem, né, passam por experiências e conseguem amadurecer mais cedo, às vezes até antes do que deveriam, mas vão para a vida adulta com um cabedal de experiências e de aprendizado, né? Todos nós temos possibilidades de aprender. E às vezes, quando a gente não consegue,
buscar ajuda, né? Uma Isso. psicoterapia, constelar, para que alguém, algum profissional possa nos orientar nesse caminho, né? Aí as terapias podem nos ajudar tanto nisso, né? As pessoas não têm que fazer isso sozinhas também. Sim. Também esse é o papel lembrando, né? Outro dia as pessoas, conversando com os alunos, né? Lembrando que nos primórdios da psicanálise, lá com Freud, no começo do século XX, as pessoas faziam terapia 5 vezes por semana. Imagina, ter tempo de ir todo dia na psicanálise, ficar 1 hora, 2 horas fazendo terapia, né? Para aquele tempo, era algo que era o que existia, né? Hoje nós temos terapias breves, inclusive a própria sistêmica, né? A própria constelação. Muitos falam, mas é terapia? Olha, a constelação, se a gente não falar que é terapia, ela é muito terapêutica, porque você vai olhar para a origem do problema e vai dar um solucionamento, né? Uma solução para isso, um caminhamento mais saudável. Então, uma terapia muito breve. Em uma sessão, você consegue olhar para tanta coisa e direcionar. E a gente deixa, claro, como psicólogo que nós somos, o caminho aberto para se a pessoa precisar, depois da constelação, levar isso para a terapia, né? Vai desenvolver com muito mais facilidade o processo terapêutico. Aliás, muitos psicólogos vêm junto com os clientes para os workshops de constelação, encaminham para a constelação individual. Por quê? Porque, às vezes, a terapia está lá empacada. Está difícil, né? Não parece que não evolui. Você traz o tema para a constelação, aquilo abre, aquilo amplia, aquilo traz um ponto sensível e depois vai trabalhar na terapia, aquilo evolui de uma maneira fantástica. Né? São áreas que podem sim caminhar de mãos dadas, né? Às vezes as pessoas ficam aí perdendo o valioso tempo que a gente tem com intriga, com briga, sabe? Um falando mal do outro, mas assim, tem tanta gente com problema nesse mundo, né, Roberto? É um mercado tão gigantesco de pessoas que precisam de ajuda. E se os terapeutas gastassem menos tempo falando mal uns dos outros e mais tempo atendendo, a gente teria um mundo mais saudável, não acha, Roberto? Esse comentário teu, se a gente for entrar nisso, na questão do conselho, né? Nossa, são tempos assim, a gente fala que são tempos, tudo tem a polaridade, né? Tem os dois movimentos, né? Tem um movimento difícil, que é tantas pessoas criticando sem conhecer as constelações, mas por outro lado, todo mundo vai olhar. Então, o que é isso que estão falando tão bem e tão mal? E aí cada pessoa vai fazer o seu juízo de valor, né? Porque é o que eu digo, né? A gente faz um workshop. O último workshop de constelação tinha quase 60 pessoas. Movimentos que a gente faz, serviço da vida, ajudando, né, na reconciliação, na saúde. Como é que isso pode ser uma coisa que alguém vai criticar e falar mal de algo que está ajudando as pessoas, né? Algo tão aberto, enfim. Mas, claro, a gente vê de tudo, né? Pessoas que falam sem saber, pessoas que se sentem ameaçadas, mas eu acho que tem lugar para todo mundo. Tanto como você falou, tantas pessoas precisam de ajuda no mundo hoje, e são ferramentas e instrumentos a serviço da vida, né, que valorizam o bem-estar, que valorizam a saúde, os relacionamentos, né? E no tema de hoje, relacionamento afetivo, como é bom poder contar com a visão sistêmica para que a gente possa entender, né, qual o problema, né? Por que as pessoas falam tanto de relacionamento, de amor, de afeto, e sofrem tanto com isso? É paradoxal também isso. Como eu falo também, onde que tem mais amor? Nas famílias. Onde tem mais problemas? Nas famílias. Então, quer dizer, o Hellinger trouxe, por que isso? Né? Porque o amor não está em ordem. Então, é tão importante colocar uma ordem, que é a polaridade do amor, né? O complementar do amor é ordem. Amor sem ordem é uma bagunça. É abuso, é dominação, é jogos de poder. Amor em ordem é maravilha, né? Amor que segue para frente, a família, relacionamento saudável. E a constelação contribui demais com tudo isso. Então, seguindo com o nosso tema, para que o amor dê certo, então vocês podem anotar aí, primeiro ponto, cuidar das crianças feridas que habitam em você. Todos nós temos crianças feridas. Não tem como a gente passar ileso, pessoal, por uma infância inteira. Por quê? Traumas acontecem, eventos imprevistos, são muitos anos de infância. E nem sempre os pais estão ali próximos dos filhos, acidentes acontecem. E problemas na escolinha, bullying,
eventos, né, traumáticos, doenças, falecimentos. Às vezes, algo que aparentemente é simples, né? Então, por exemplo, a criança está brincando no parquinho, aí o pai vai lá comprar uma pipoca e tá vendo o filho lá brincando de longe, mas o filho não vê o pai, não vê a mãe. E entra num profundo desespero de falar assim, meu pai e minha mãe, eles me abandonaram, cadê? E aí entra num desespero, e aí passa 5 minutos, a mãe volta e fala, oi filho, eu tô aqui, tá tudo bem, abraça, e acha que tá tudo bem. Mas isso pode ser um trauma de abandono profundo, que pode gerar consequências sérias na vida de uma pessoa. Por quê? A gente precisa lembrar que não é a sua mente de adulto que está naquela criancinha, é uma mente de criança. Então, como que ela lidou com esses 10 minutos de desespero? Essa criança pode se tornar um adulto que tem tanto medo de ser abandonado de novo que evita o relacionamento. Começa a sabotar a vida amorosa, né, Roberto? Isso é um dos fatores que a gente observa. E também, muitas vezes, a criança, né, pelo amor cego da criança, ela se coloca num lugar ali no sistema familiar e se identifica com traumas transgeracionais, que podem ser também de abandono, que podem ser de perdas, né, de doenças. A criança se identifica na sua dinâmica com alguém de alguma geração anterior que passou por algum trauma, por perdas, por mortes, por doenças, e essa criança ali, ela inconscientemente, a gente deve falar isso, né, com abortos, com mortes, ela se identifica com aquela função de exclusão, muitas vezes, e ela passa por isso. E a gente cresce, muitas vezes nós somos essa criança, né, e a gente cresce sem saber de onde que vem os sentimentos que a gente tem. Mas por que será que eu me sinto assim? Essa depressão, porque depressão, a gente fala, como tem gente com depressão, né? Eu lembro, Estevão, quando eu estava na faculdade de medicina, me formei em 87, então são 36 anos de medicina, e esse ano 18 de psicologia, que eu formei em psicologia em 2005. E na medicina, já no começo da faculdade, já me interessava por esses temas, tanto que eu fui para homeopatia, para acupuntura, já na faculdade já comecei a estudar. E a questão emocional e mental das doenças, né? E naquele tempo se falava, lá em 2020 a depressão vai ser talvez a doença mais prevalente. Eu falava, nossa, 2020 está longe, né? Ainda tinha 30 e poucos anos para chegar em 2020. E dito e feito, a depressão é a doença talvez uma das mais prevalentes do planeta. E depressão é interessante falar que as teorias sobre a depressão, a teoria química, a neuroquímica, inclusive da serotonina, que foi dominante por muitos anos, a depressão é falta de serotonina. E agora há pouco, né, você deve ter acompanhado há meses aqui, saiu uma notícia que não é bem assim. Talvez a serotonina não tenha nada a ver, a falta de serotonina com depressão. Então, são teorias que você vê, claro, explicam em parte, né, você olhando quimicamente, neurologicamente, mas é a visão sistêmica que vem trazer um aporte fantástico para entender depressão. Eu comento da seguinte maneira, o que é uma depressão? Você está andando na rua, de repente tem uma depressão. O que é uma depressão? É um vazio. É um vazio. E nesse vazio você pode cair, né? E a depressão na vida é um vazio também. É um vazio de função. Que função? Geralmente função parental. Função materna, geralmente, por vezes função paterna. Mas é um vazio. E a criança entra nesse vazio de função. Por quê? Por causa, muitas vezes, dos traumas que ela passou na infância. Você citou, por exemplo, o trauma do abandono, é um trauma da fase oral, né? Que principalmente acontece do nascimento até 1 a 2 anos de vida, é a fase oral. Então, é a fase que o bebê se comunica com o mundo através, né, da boca, e ele e a mãe são uma simbiose. Nós, com a mãe, nessa fase, somos uma simbiose. Se a gente está identificando, então, assim, nessa simbiose com a mãe, a gente sente uma falta da mãe, um vazio de função, mas por quê? Às vezes a mãe está ali, às vezes a mãe morreu, às vezes a mãe foi embora, mas às vezes a mãe está presente de corpo, mas emocionalmente ela está presa no vazio da função da mãe dela, por exemplo. Isso. Alguma disfunção da maternagem desse sistema familiar, e o bebê sente. Então ele entra e gera ali um trauma também da fase oral, né? Desenvolvendo traço de caráter oral, que pode levar na vida adulta a diversas disfunções orais, por exemplo, vícios, né? Todos os vícios orais, bebida, né?
cigarro, obesidade, todos esses traumas, né, todas essas disfunções orais, muitas vezes vêm ali do traço de caráter oral formado nessa fase. Então é importante a gente olhar para isso e entender. É dessa criança quando era criança, ou então ela já herdou isso, porque tem pesquisas, inclusive, mostrando descendentes da Segunda Guerra. Você talvez tenha também já visto essas pesquisas, né, mostrando que já estamos aí na terceira, quarta geração pós-Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né, que houve o quê? Perdas, mortes, muitas dificuldades. As crianças, né, terceira, quarta geração, já nascem com uma tendência maior, por exemplo, a problemas como diabetes, hipertensão, depressão, doenças mentais, obesidade. Por quê? Porque são herdeiros de terceira e quarta geração de pessoas que passaram por grandes traumas na Segunda Guerra Mundial. Para entender, para as pessoas que são afeitas com isso entenderem como é importante ter uma terapia, como a visão sistêmica, como a constelação, que pode nos mostrar onde é que está esse trauma, dar um lugar para isso, fazer o fenômeno da desidentificação e poder caminhar, né? Poder se desidentificar desse trauma e finalmente estar bem consigo mesmo, né? É muito importante isso. Sim, traumas de guerra que até hoje, né, algumas pessoas têm. Essa parte da alimentação, com certeza. Parte de dinheiro também. Tem gente que fica a vida inteira juntando dinheiro na poupança. Para quê? Para morrer ainda dar briga para os filhos de herança, né, Roberto? Por que a pessoa fica guardando dinheiro na poupança? Porque ela está esperando a guerra. É inconsciente, ela não sabe disso, ela está esperando a próxima guerra. Claro que a gente tem que ter uma reserva, óbvio, financeira. Então, agora sim, o dinheiro, ele está a serviço da vida. A gente falando de dinheiro de novo, a gente vai ter que fazer outra live sobre dinheiro, hein? O dinheiro está voltando. E foi tão bacana aquela, né? Mas, bacana. Sim, são traumas que podem, inclusive, refletir na parte amorosa. Então, o Roberto falou uma outra coisa importante, né? A gente falou sobre criança ferida. Então, para que um amor dê certo, nós precisamos cuidar das nossas crianças feridas, ok? Segundo ponto, para que o amor dê certo, é importante que você saiba se você está identificado com alguém do seu sistema que viveu traumas na vida amorosa. Por exemplo, uma tia-avó que foi assassinada pelo marido. Você pode estar identificado a essa tia-avó. Por quê? Porque essa tia-avó, talvez ela foi excluída do sistema. E aí, através de você, o sistema está buscando olhar para ela, fazer uma reverência, um reconhecimento. E o que você faz? Você começa a ter medo dos homens. E aí, Roberto, não adianta fazer terapia clássica, né? Porque vai ficar 10 anos sentado no divã e não vai entender que esse medo não é seu, é da tia-avó. Por isso que a visão sistêmica, ela traz essas possibilidades tão fantásticas, que aí a gente consegue perceber essa relação e fazer os movimentos necessários para que você possa fazer uma reverência a essa tia-avó ser vista. E você possa se soltar deste medo que você está identificado. Uma outra questão importante é a boa consciência, que é o que é uma família de muitas pessoas infelizes no amor. Se você é de uma família de muitas pessoas infelizes no amor, basta você fazer agora um exercício, né? Fechar os olhos e pensar. Dos casais da minha família, qual que é a porcentagem de casais que eu vejo que são felizes? Ou das pessoas da minha família, aí começa a contar, né? Irmão, primo, papai, mamãe, tios, das pessoas... Qual a porcentagem que são solteiras ou divorciadas e casadas? Aí você vai ter um panorama da sua família. Se você vier de uma família de pessoas infelizes no amor, você vai ter que ter um movimento mais complexo ainda para ser feliz no amor. Por quê? Porque você vai ter que agir pela má consciência. Você vai ter que ser diferente da família. E ser diferente é muito difícil. Por quê? Porque mexe com o nosso medo de ser excluído. De não pertencimento. O que você acha, Roberto? Olha, esse tema é importantíssimo que você colocou. Se a gente lembrar bem, poucas gerações, 2 gerações atrás, gerações dos nossos avós, né? Sei lá, 30, 40 anos atrás, as relações não eram que nem hoje, que você pode escolher alguém, né? Eu escolho alguém, eu gosto de alguém,
E mesmo assim já está difícil dar certo. Imagina antigamente que as pessoas não tinham essas escolhas, né? Muitas vezes eram pessoas da família, você tem que casar com essa pessoa, não, vai ser desse jeito. Então, muitas vezes as relações foram difíceis, né? Foram sofridas. E se a gente olhar, a nossa família tem isso, né? Muitas vezes as avós ali, as bisavós todas, muitas delas já podem ter tido essa história de casar por obrigação, por questão familiar, né? E aí, essa identificação, como você falou, a questão da consciência, que foi algo que moveu o trabalho do Bert Hellinger, né? Se você percebe que o padrão familiar, a maioria das relações é infelizes, e você quer ser feliz no relacionamento, será que você se sente autorizado também, porque os homens também, né? Ou você se sente abençoado pelo sistema familiar para isso? Não só para a relação, mas você sente para ter uma boa relação, você tem essa autorização sistêmica para ser próspero também, para ter saúde também, tudo, né? Na verdade, sempre nós podemos estar na boa consciência, não porque ela é boa, né? Porque é uma consciência que nos deixa leve quando a gente faz igual a família de origem. Para as pessoas entenderem, bom, então é bom. Não, boa consciência ela não é saudável. Não. Ela só é uma consciência leve porque eu estou fazendo igualzinho a minha avó, essa tia-avó, ou aos bisavós que sofreram, ou que tiveram dificuldades financeiras, ou que não tiveram bons relacionamentos, ou um padrão de doença sistêmica, hereditária na família. Então eu estou fazendo igualzinho, aí eu fico, olha, tá vendo? Sou igual a eles. Eu não vou ser excluído, né? O pertencimento é a primeira lei sistêmica. Mas quando a gente resolve fazer diferente, não, mas eu quero fazer diferente, eu quero ter uma relação saudável, eu quero ser próspero, eu quero ter saúde, a gente vai para aquilo que o Bert Hellinger chamou de má consciência. Não porque ela é ruim, mas porque deixa a gente alerta, deixa a gente com a consciência culpada. Nossa, minha família toda sofre por causa disso e eu sou feliz por causa disso. Então, é um conflito, né? Porque a gente fazer diferente da família é um aprendizado. É um aprendizado que todos nós deveríamos fazer. Mas, na verdade, a gente não faz isso por quê? Né? Porque a gente tem uma visão, eu digo assim, uma visão curta da família. Como se a gente olhasse só ali os pais, os avós, poucas gerações, né? Mas quando a gente olha para o que é a família, né, Jair? A família é muito mais do que isso, né? A família, se a gente olhar, são todas as gerações anteriores. São milhares de pessoas. E nós, hoje, eu costumo dizer assim, que nós, como o Hellinger falou, que nós somos o sonho dos nossos antepassados, e eu brinco que a gente não pode ser o pesadelo dos nossos antepassados, né? Temos que ser um sonho mesmo. Quando a gente quer ser o sonho, poxa, todos eles estão sonhando, olha, nós cortamos o 12 aqui, passamos dificuldade, não é para você ficar fazendo igual, sofrendo, né? Jardel, para de ficar sofrendo igual a gente, Roberto, vamos ser felizes. Vocês têm a bênção e a autorização, olha para esse sistema grande, para todo mundo, todos abençoando aí. Então, de repente, mas sei lá, meus pais não olham muito assim, mas a vida não é só os pais. O Hellinger já falou isso, né? A vida não é só os pais. É muito mais do que isso. Muito mais. Olhando para esse sistema todo, essa força de vida chegou até aqui. Nós estamos aqui. Nós somos a prova do amor dessa família e a gente precisa seguir em frente. E tomar essa bênção. Como a gente fala, tem que tomar os pais, tem que tomar essa bênção da família, tem que tomar essa autorização. Porque numa grande visão é isso que o sistema familiar quer, que a gente siga adiante da melhor maneira possível. Isso aqui é uma reflexão que todos temos que fazer. Sim. Continuando, mais uma informação para vocês refletirem. Até que ponto seu papai e sua mamãe realmente abençoam você para o amor? Eu fiz um exercício com os alunos, Roberto, nesse workshop. É a segunda vez que eu faço já esse exercício, que é fantástico. Faz em quatro alunos, né? É o dono do exercício, o amor. Aí o amor pode ser a pessoa casada, é o companheiro, ou se é solteira, é o novo amor, tá? E aí no meio fica mamãe e papai. Aí a pessoa tem que chegar e falar assim, mamãe, ali está o meu amor, posso ir? Aí passa pela mãe, chega no papai, Roberto. Papai, ali está o meu amor, posso ir? E aí chega no amor. Imagina o tanto de emaranhamento que acontece. Você acha que a maioria passa ou não passa, Roberto? Olha, difícil, hein? Eu acho que, assim, no fundo, né, os pais amam muito os filhos, né? Para originar a vida tem que ter amor. Mas aí vem essas questões que a gente está comentando desde o começo, né? Das questões emocionais.
Os pais também têm problemas, né? Os pais também não são perfeitos. Os pais Eles têm também problema. E às suas vezes, dificuldades. por amor, eles travam sua vida amorosa. Por quê? Porque às vezes a sua mãe, ela é tão infeliz no amor que ela já desacreditou do relacionamento saudável há muito tempo. Quer proteger, né? Então ela Quer proteger a filha. Fala assim, minha filha, ó, toma cuidado que os homens não prestam. Imagina para uma menininha ouvindo isso da mãe, desde criancinha, assim, ó. Ó, homem não presta, viu? Ó, toma cuidado com os homens. Ó, agora você tá uma mocinha, né, uma adolescente, os homens vão chegar perto de você. E aí a menina vai entrando em pânico, né? Outra coisa, até que ponto esse papai libera a filhinha pro amor? Porque nós temos as filhinhas do papai. Do papai. E Assim como os filhinhos da temos mamãe. os filhinhos da mamãe. Então, os filhinhos da mamãe e as filhinhas do papai são pessoas que estão emaranhadas com o papai e com a mamãe. Por quê? Porque o filhinho da mamãe, ele não foi pro pai. Ele está ainda Ele é formado pelo feminino. Ele é formado como homem pelo feminino da mãe. E é o Dom Juan, né? Não tem espaço para a namorada na vida dele. E são homens, às vezes, muito sedutores, né? São os Dom Juan. Porque eles entendem do universo feminino, porque eles estão nessa energia da mãe. E eles não... Então, assim, eles são, às vezes, aqueles caras que têm muitas namoradas, só que relacionamentos sempre muito rasos. Né? Não conseguem juntar, né? Sexualidade e amor. O amor já está preso na mãe. E aí a sexualidade é com o outro. Então isso é o primeiro, vem da primeira triangulação, mãe, pai e o filho. E aí essa triangulação, por que a gente fala que uma traição sempre é uma triangulação, né? Sempre tem um casal e o outro. Quando que a gente entra na primeira relação sendo o outro? Com os pais. E aí várias dinâmicas, por exemplo, os nossos pais, por exemplo, brigaram, se separaram com uma separação difícil, não souberam se separar com amor, como a sistêmica também ensina. Para separar precisa mais amor do que para casar, disse Bert Hellinger, né? Então, quando esses pais se separam com dor, com brigas, muitas vezes o filho fica com quem? Geralmente com a mãe, seu pai não presta, né? E tem uma interdição para ir para o pai. Então, esse filho não pode ir para o pai. Né? Seu pai é isso, seu pai é alcoólatra, seu pai não sei o quê, o filho primeiro vai ser igual ao pai. E segundo, não vai tomar a força, vai ser igual na doença. Não vai tomar a força do masculino, que vem dos homens desse sistema, né? Não vai tomar força, então também na relação vai ter dificuldade. Também não vai conseguir ter um relacionamento saudável. Que essa é uma outra dinâmica de dificuldade nos relacionamentos afetivos, né? Sim. E nós temos também o caso das mulheres que ficam na esfera do pai, que não retornam para a mãe, porque a mulher ela tem esse movimento ela nasce da mamãe, ela vai para o pai para conhecer o masculino e tem que voltar para a mãe ensinar ela a ser mulher adulta, né? E aí tá tão gostoso ficar com o papai, né, Roberto, que não volta. Namoradinha do papai. E aí, Roberto, o que acontece com essas mulheres? Então, elas são a filhinha do papai, né? Como o filhinho da mamãe. O homem, o amor da vida das meninas, o primeiro amor é o pai. Mas quando ela não consegue largar esse amor, ela fica nessa triangulação. Porque o amor do papai tem que ser a mamãe e não a filhinha, né? Então essa menina fica presa, ela cresce, vira uma mulher, mas continua uma menina, a filhinha do papai. O amor é do pai e a sexualidade dos outros homens. A mesma dinâmica oposta para o filhinho da mamãe, né? E o que acontece? Também vai ter muitos relacionamentos, mas não vai conseguir entregar o coração. Também vem dinâmicas triangulares, todas essas dificuldades no relacionamento. Isso é um padrão. Então, é importante elaborar isso, né? Daí que vem o Freud falou do Édipo, né? Aí você pode falar da Jocasta, do complexo, né? Mas é isso, são filhos que ficam presos na dinâmica afetiva, o filho com a mãe, a filha com o pai, e não saem dessa dinâmica. Na verdade, assim, o Freud não pôde falar isso que ele ia ser execrado. Ele falou que a culpa é como se fosse da criança. É a criança que gera o problema. Não, são os pais. São os pais, né, que não soltam esses filhos para o mundo. Porque quando a gente vai crescendo, qual é o caminho natural? Né? A gente aprende primeiro ali na simbiose com a mãe a função materna. Né? O menino e a menina estão ali. Aí a mãe tem que autorizar e levar para o pai. O menino fica já ali e aprende a ser homem com o modelo do masculino. E claro, que a gente fala mãe e
e pai, mas tem que ter uma figura materna e paterna. Às vezes não é a mãe e o pai, são os avós, os tios, enfim, né? Mas o menino fica ali e aprende a ser homem com o modelo masculino. E a filha conhece o masculino pai e volta para ser modelada no mundo feminino pela mãe. E depois disso, o que tem que fazer? Aí vai, cresce, né? Vem a adolescência, vem a juventude, aí tem a questão hormonal, o amor eros. São os níveis de amor também, né? Você sai do amor estorgé, que é o amor da família, e vai para o amor eros, que é o amor da sexualidade, que começa o amor do adulto. E já tem o equilíbrio de troca, que é um outro tema importante também. Para o amor dar certo, tem que ter equilíbrio de troca. Isso começa na fase das amizades, quando é o amor filia, né? Quando a gente vai para a escola, a gente conhece outras crianças, outros sistemas e modelos familiares, e depois o eros, que é quando a gente começa a escolher parceiros, né? Afetivos, e aí vem a sexualidade na juventude, adulto jovem, se preparando para ir para o mundo e para a vida. Então aí tem a questão do equilíbrio de troca e tem a questão de sair da família de origem, que é um outro tema importante para a relação para o amor dar certo. Tem que sair da família de origem também. Esses dois temas a gente podia desenvolver melhor, né? Equilíbrio de troca e sair da família de origem para criar a sua própria. Né? Isso, porque que você que está assistindo nossa live, estamos com mais de 100 pessoas aqui, sejam bem-vindos todos vocês, meus alunos, alunos do Roberto, estamos aqui falando sobre o amor. O quanto que você está emaranhado com as suas questões e por isso você tem uma dificuldade no amor. Dificuldade tanto de encontrar um relacionamento minimamente saudável para você, quanto pessoas que são casadas está no papel. No último workshop do Garriga, que ele estava aqui, ele falou assim, Roberto, tem muitas pessoas nesse salão que acham que são casadas e muitas que acham que são solteiras. Olha que frase profunda essa. Por quê? Porque a pessoa casou no papel, mas ela tá toda emaranhada com a mamãe e com o papai. E aí ela não está disponível para esse novo sistema. E aí fica também uma pergunta para você. Por que será que você ainda mora com os seus pais? Se for o caso, né? Se você for adulto, se você tiver um salário, que você possa ter uma casa sua, por que você continua morando com o papai e com a mamãe? Por que, Roberto, que pessoas adultas continuam morando com os pais? Então, por conta dessa dinâmica, estão presos ainda na família de origem. E outros conseguem sair, como você falou, tem uma independência financeira, e às vezes põe tudo a perder e volta para casa dos pais. Aí, não, eu sou obrigado aí porque agora eu não consigo me manter, mas é o mesmo padrão. Por quê? Quando a gente casa, ou quando a gente vai para o mundo adulto, o passo natural é você sair da casa dos pais. Mas não quer dizer, vou abandonar. Você não tem como abandonar um adulto, nem ser abandonado. Adulto não é abandonado. Abandonado, eu já falei no começo da live, é uma dinâmica da infância precoce, assim, 1 aninho de vida a 2, é quando a gente pode ser abandonado, e se for abandonado, morre, porque o bebê não consegue se locomover, se alimentar sozinho. Então, a fase da simbiose com a mãe faz os cuidados, a função materna faz os cuidados com o bebê para a sobrevivência. Se a mãe abandona o bebê, ou a família abandona o bebê nessa fase, o bebê morre. Então, se eu sou se você me abandonar, eu vou morrer. Nossa, se minha mulher me abandonar, meu marido me abandonar, eu morro. Isso reflete uma dinâmica traumática dessa primeira fase de vida, né? Então, por que a gente não consegue sair? Porque muitas vezes nós estamos emocionalmente presos a fases precoces de evolução, traumaticamente, e não conseguimos sair. Não temos autorização da família, né? Não nos prendemos a modelos disfuncionais de relacionamento dos pais ou da família também, né? E aí a gente fica preso. A gente diz assim, os países latinos, aqui o Brasil, países latinos, tem muita essa dinâmica de estar preso em função materna. Não foi direito saudavelmente para a função paterna. Por isso que é todo mundo grudado ainda com a família de origem, dessa maneira mais disfuncional, né? Então eu brinco assim, se a pessoa não tem condições financeiras, faz tudo no terreno, faz puxadinho. Se a pessoa tem condições financeiras, ela compra apartamento no mesmo prédio, para ficar junto com os pais, não só. E aí, imagina, né? Você vai morar com o sogro, com a sogra, vai dar muito problema. A pessoa não conseguiu. Então, a dinâmica do adulto, o amor adulto é o amor interiorizado. Não precisa estar junto, grudado. Não precisa estar grudado com meu pai e minha mãe. Eles já estão dentro de mim. Eu sou grato, tomei os pais. Eu, claro, tenho contato com meus pais, se eles estão vivos, eu vejo, eu amo. Eu tenho um relacionamento de filho adulto para pais adultos. Agora, não, tem que ficar... Porque tem casais assim.
tudo tem que perguntar, ter autorização, mas já são adultos, tem que estar grudado ainda com os pais. E aí, se você está grudado com os pais, você está voltado para o passado ou para o futuro? Passado. Família de origem é passado. E família atual está aqui, voltada para o futuro. Se eu estou virado para a família de origem, eu estou voltado para o passado. Vai faltar energia para eu cuidar da minha família, do meu relacionamento. Então, essa é uma dinâmica que põe muitas relações a perder. Sim, tem uma outra questão também que se chama amor mágico, né? Não entendi o que você falou. Amor mágico, que é um conceito importante também. E muitas vezes isso é até reforçado pelos pais, que é essa ideia de que o filho tem que cuidar dos pais como maior que eles. É uma inversão de ordem. E isso é muito sério. Por quê? Porque daí você não vai arrumar um namorado. Por quê? Por mais que você esteja lá no Tinder, você saia com os caras, parece que é a pessoa que fala assim, eu tenho o dedo podre. Nenhum homem dá certo. Eu estou tentando. Mas por quê? Porque você está atraindo homens indisponíveis. Porque você está indisponível. Por que você está indisponível? Porque você acha que você tem que cuidar da sua mãe, do seu pai. Porque você sabe que você não vai bancar dizer sim para o pedido de casamento. Você não vai conseguir sair de casa. Aí, uma forma de você lidar com isso é você ficar saindo com pessoas indisponíveis. Então, onde que você tem que ir? Casadas, só tem relação com pessoas casadas. Nossa, eu só atraio pessoas casadas, seja homem, seja mulher. Vai para relações triangulares com pessoas indisponíveis, porque está indisponível, óbvio. Então, onde você tem que atuar? É você ficar buscando mais e mais e mais homens indisponíveis. Então, você tem que olhar para sua mãe, olhar para o seu pai, tem que fazer uma constelação, tem que primeiro fazer esse movimento de ir para a vida como uma mulher adulta. E aí, quando você for uma mulher adulta, sistêmica, minimamente saudável, for aluna minha, aluna do Roberto, estudar constelações familiares, aí vão ter muitos pretendentes, né, Roberto? Por quê? Porque a pessoa que ela é sistêmica, ela tem um brilho. E é um brilho que... E eu não estou falando de beleza física da pessoa. É um brilho que é independente de cor de pele, de cabelo, Não, é uma pessoa... Sintonia, né, que se torna... A pessoa sintoniza com aquilo que ela é. Nós sintonizamos e atraímos o que nós somos. E aí o que acontece? Ela começa a atrair tudo. Amizades saudáveis, namorados, pretendentes saudáveis. Ela fica tendo uma vida sistêmica com muito amor saudável. Aí a gente chega, né? Para que o amor dê certo, vocês precisam ser sistêmicos na sua vida, né, Roberto? Claro. Começa no dia a dia. Quando a gente consegue olhar para as leis sistêmicas, para as ordens do amor, que o Hellinger falou, e em uma relação a gente se coloca assim, a gente está disponível para o relacionamento. Porque essa questão que você falou dos pais é muito, muito, muito prevalente. Eu atendo muitas pessoas, já atendi, e tenho vários pacientes, mulheres principalmente, mas homens também, que não se casaram, não foram para a vida para ficar cuidando dos pais. Mas isso desde que os pais ainda tinham saúde, pais saudáveis, né? Mas e quem que fez isso? Os pais necessitaram desses filhos, né? Então esse amor está invertido, são filhos parentais, que vêm com a função de já cuidar dessa família. Porque cada filho na família, se você tem uma família com um filho ou com vários filhos, enfim, cada filho vem numa função. Tem um que vem para ser o filho problema, tem outro que vem para resolver problema, que não é dele, tem outro que vem para cuidar dos pais, tem outro que vem para seguir o modelo da família, tem de tudo, né? Então a gente vê essas funções assim. E muitas vezes filhos são colocados nessa função de filho parental para cuidar dos pais. Então eles se colocam no lugar dos avós, eles viram pais dos pais. Eu sempre conto esse exemplo, que eu tive não era nem minha cliente, era uma amiga, uma amiga assim, não próxima, mas eu fiz um negócio com ela, a minha clínica hoje eu comprei, ela era corretora, e a gente passou a ter uma amizade assim, de contato e tal. Ela nunca casou, nunca teve filhos, e cuidava da mãe. E a mãe envelheceu, a mãe demenciou, teve uma demência senil, não sei se foi Alzheimer ou demência vascular, e ela postava assim, depois eu deixei um tempo de ter muito contato, mas eu vi as postagens dela no tempo do Facebook ainda. Minha bebezinha hoje, ela tratava a mãe assim, minha bebezinha.
A mãe era bebê, era filha dela, né? Aí a mãe morreu. Claro, era bem idosa, morreu. Daqui a menos de um ano, ela morreu também. Né? Então a função dela era virar mãe da mãe. A filha morreu, virou mãe, ela morreu também. Então é muito importante a gente olhar para essas dinâmicas, né? Porque filhos não têm que cuidar dos pais. Ah, mas você vai abandonar os pais, lembra? Adulto não pode ser abandonado. Se a gente tiver que ajudar os pais, se os pais não souberam envelhecer saudavelmente, independentemente, porque assim, o objetivo nosso deveria ser: eu quero envelhecer com saúde, com independência, cuidando de mim. Sempre quando eu envelhecer muito, claro que eu vou ter algumas restrições. Se eu precisar de ajuda, é ajuda. É ajuda. Então, os filhos têm que ajudar os pais como filhos. Eu sou filho, eu posso ajudar meus pais como filho, não como sou pai deles, nem mãe. Isso é importantíssimo. As pessoas confundem muito isso, principalmente em casos de doença, em casos de pais que precisam de ajuda financeira. Um filho pode ajudar um pai? Pode, mas no lugar de filho. Um filho pode, por exemplo, pagar um plano de saúde do pai. Ótimo, pode. Pode, às vezes, comprar um remédio que o pai está precisando, sim. Pode ajudar a levar no médico, sim. O problema é quando essa ajuda traz com ela uma certa arrogância, né? O filho se torna grande. Se coloca maior. E é uma ilusão de grandeza, porque ao se tornar grande, ele fica sem os maiores atrás dele. Ele perde a força ancestral, porque ele está fora de lugar. Fora de lugar, fora de ordem. Por isso que o Hellinger trouxe essas noções de ordem, né, tão importantes, né? Porque falar amor é lindo, sim. Mas o amor sem ordem não é lindo, ele é muito feio. Exato. Ele faz mal para as pessoas. Exatamente. Bom, a gente já está chegando aí nos últimos 10 minutos de live. O tempo voa, né, Roberto? Voa, muito né? bom conversar com você, viu? Adoro. Flui, né? E olha, como tem bastante gente aqui, hein, Jardel? Bastante gente. Né? Tem seus alunos, meus. Quem não conhecia o Jardel, está conhecendo agora, que veio atrás de um intermédio, segue o Jardel, que ele tem muito conteúdo. Isso, e você então, segue o Roberto. A mim também, a gente vai compartilhando. Você acha que o Roberto é um buscador? Ele é médico e psicólogo. Ele fez medicina, não se contentou, falou, eu quero entender da mente humana. Foi lá, fez faculdade de psicologia, e fez formação em constelação familiar e por aí vai, né, Roberto? A gente estuda sempre, né, Jardel? Não tem como. Quando a gente entende e ama esse negócio, não tem como parar de estudar. Sim. Todo para a gente finalizar, eu acho que era interessante voltar naquele assunto que você trouxe, que é sobre o equilíbrio do dar e do tomar. Eu acho que esse é um ponto importante. Por quê? Um ponto chave. Porque uma relação ambos, né? É uma relação de equivalência, né? Embora falem tanta bobagem, que a constelação fala que a mulher é menor, não sei de onde as pessoas tiram tanta besteira, mas o Hellinger mesmo fala, né? São equivalentes. Homem e mulher, o casal, é uma relação de equivalência. É um equilíbrio de relação chamado horizontal. Diferente de pais e filhos, que é vertical. Os pais são maiores e dão, os filhos são menores e tomam. No casal, não. Se você tem uma relação de casal que um se acha maior que o outro, se coloca, eu vou para a relação para cuidar. Para que você quer casar? Eu quero que alguém cuide de mim. Então, você está procurando um pai e mãe ou um companheiro comum? Exatamente. Então, tem tudo isso, né? Então, a relação é equilíbrio de troca horizontal. Claro, em algum momento, você pode, sei lá, no caso de um problema de saúde, alguma coisa, uma fase não vai dar mais. Mas aí, como é que faz? Compensa. Né? No amor compensando, alguém te deu, você está numa relação, recebeu alguma coisa, um carinho, um presente, um afeto, ótimo, você se sente bem e se sente também, precisa retribuir, né? Aí você dá um pouquinho mais, aí o outro fala, nossa, que bacana, e aí dá um pouquinho mais. E aí o amor vai crescendo. Então esse equilíbrio de troca é necessário. Não tem um maior e um menor, porque se não tem, não deveria ter, porque a gente vê muitas relações que tem, né, Jardel? Que as pessoas elas vão para uma relação como um jogo de poder. Isso. Então, não é o poder do amor, porque o amor tem poder imenso, né, um amor saudável, mas elas vão com amor ao poder numa relação. Então, querem ter poder sobre a outra, dominar, aí vem as relações abusivas, tóxicas, pode ser tema de outra live, né, que é um tema bem sofrido também, mas são relações onde um se acha mais do que o outro, tem mais poder, tem mais condições. Uma relação saudável tem que ter esse equilíbrio de troca. Né? E um complementa
complementa o outro, porque são polaridades, né? Você pode falar de relações heteroafetivas e também de relações homoafetivas, porque na própria relação homoafetiva também tem polaridade, tem sempre um que é mais yang, o outro é mais yin, e em certos momentos a relação também vai se equilibrar, né? Então, é importante saber desse equilíbrio de troca, cada um dá uma coisa que tem. Não precisa ser uma contabilidade. Olha, eu te dei 1,5, você tem que me dar 1,5. Não é assim, né? O amor, ele é muito mais amplo do que isso. Então, é um equilíbrio que você dá e você toma também. Você está aberto para essa troca. É importante colocar, sem perder a individualidade, né? Porque não vou me fundir em uma simbiose na relação. Então, é você e a mamãe. É o bebê e a mamãe. Simbiose sempre é bebê e mamãe. Se você tem relação e perdeu, né, a possibilidade de manter os seus problemas, porque relação, assim, você tem a sua individualidade e o outro tem a dele. Você tem pontos em comum e pontos de individualidade, né? Então você mantém. E a relação também pulsa, ela se aproxima e se afasta, como toda polaridade, né? É viva. A relação é viva. Tem momentos que se aproxima e se afasta. Quando você se afasta, você vai recarregar suas baterias, sua energia. O homem vai recarregar no masculino, a mulher vai recarregar no feminino e um vai descarregar no outro, na sexualidade, que é um outro tema importante também. Relação de casal é uma relação que tem sexualidade, que é uma dinâmica de vínculo do casal, né? Sexualidade é vínculo para o casamento, para relacionamento. Quanto mais sexualidade saudável você tem, mais você se vincula e troca energia, espiritualidade com a outra pessoa. Sim. Né, que também é um tema que dá para desenvolver em outra live, né? Essencial que você transe com o seu parceiro. Isso, né? Vamos deixar bem claro, né, Roberto? Sim. Se você tem um relacionamento que vocês, com o tempo, vocês foram deixando de ter ato sexual, você tem um problema. E ato sexual não é necessariamente uma penetração vaginal, tá, pessoal? Porque às vezes a pessoa tem um problema, né? Intimidade. Problema sexual, tá, mas existem N maneiras do casal se entender sexualmente. Então, é importantíssimo. Sobre a porque senão vira só pai e mãe, né? Porque tem muitos casais que nasce o filho entra no meio da relação do casal. Sim. E aí acabou o casal. Né? Muitas vezes o casal tem dificuldade, colocou o filho ali, e o filho está no meio do casal, juntando esses dois, né? Juntando pai e mãe, separando o casal. Daí vira só pai e mãe. E quem veio primeiro? Lembrar da hierarquia, que é uma lei sistêmica. O casal vem antes do pai e mãe. Isso. Então, quem vem antes é mais forte e dá energia para quem vem depois. Então, o casal forte fortalece pai e mãe e o filho se sente bem. Todo filho se sente bem quando vê a união boa dos pais, né? A relação amorosa dos pais. Vocês não vão chamar o parceiro de vocês de pai, nem o homem chamar a mulher de mãe, por favor, hein? E nem beijar na testa, hein? Beijou na testa já era, né, Roberto? Pelo amor de Deus. Não... Fez beijo na boca. Complicado. Ó, equilíbrio de dar e do tomar. Por que algumas pessoas elas têm dificuldade? Porque elas chegam no relacionamento exigindo. Oferecendo pouco e exigindo muito. Por quê que algumas pessoas fazem isso? Porque são pessoas que receberam, elas acham que elas receberam pouco dos pais. Dos pais. Então elas estão buscando no parceiro suprir uma falta. Um vazio que ela tem de pai e mãe e que esse parceiro não vai resolver. Então, a primeira coisa, você precisa tomar pai e mãe. O que é tomar? Às vezes, Roberto, a gente usa esses termos sistêmicos e pra gente é normal, né? Mas assim, será que as pessoas sabem o que é tomar pai e mãe? Porque tomar não é que nem tomar água, né? Não, tomar é no sentido de você aceitar. Esse pai, essa mãe, dizer sim para eles, independente do que aconteceu. Nem se você foi adotado, ainda assim você tem um pai e uma mãe biológicos que te deram a vida, que é importante você dizer sim para eles. Você tem pais adotivos que criaram você, que também te dão força. Quando você se conecta a essa gratidão, esse tomar pai e mãe, aí você fica tão transbordando amor, que você faz o quê? Você dá. E como diz a oração de São Francisco, é dando que se recebe. Então você está transbordando amor, você começa a dar para o mundo amor. Tem o que dar, né? Para o mundo, o que acontece? Só pode dar o que tem, né,
né, Roberto? Aparecem pessoas querendo devolver esse amor. Exato. Eu acho tão importante isso, né? Porque você falou em aceitar, eu li uns textos que eu achei interessante, que é até mais do que aceitar, a gente fala em concordar. Porque aceitar seria até uma arrogância, aceitar, não, eu concordo, concordes vem do coração, concordes com o coração. Bonito, Então eu olho para esse pai e para essa mãe, mas meu pai foi alcoólatra, me batia, minha mãe foi narcisista, não importa. A vida chegou, a vida é o mais importante. A partir disso, eu faço. Recebi o suficiente, a vida. Se eu tive, sei lá, bênção, o que quer que seja, de ter tido pais amorosos, minimamente saudáveis, que bênção, que maravilha. Se eu tive pais doentes, ou morreram, ou foram embora, ou abandonaram, não importa o que foi. O essencial, eles deixaram vir, trouxeram, foi a vida. Se nós estamos aqui, é somente graças ao pai e mãe. Ninguém pode ter feito isso que eles fizeram. Pai e mãe trouxeram a vida. E se eles fossem diferentes, mas meu pai podia ser diferente. Se o pai fosse diferente, se a mãe fosse diferente, uma vírgula diferente, eles eram outras pessoas, não tinham se conhecido, a gente nem estava aqui. Por isso que o Hellinger é tão sábio, né? Que ele falou, não, os pais são sempre os pais certos. Mas como? Se o pai era isso, a mãe aquilo. São os pais certos. Porque se eles são assim, eles foram assim, eu tenho que concordar com isso e eu estou aqui. Então aí, a criança ali carente, a criança, né, interior, que você colocou no início, ficou faltando isso, a criança acha que ficou faltando, mas hoje eu sou adulto. Eu vou dar para essa criança. Pronto, está resolvido. Quando eu trabalho isso, né, quando eu deixo a minha criança acolhida na função materna e paterna, hoje eu sei fazer isso com a minha criança, a criança no interior fica bem e eu vou para a vida com potência. Aí eu posso me relacionar saudavelmente, eu posso lidar com a prosperidade de maneira saudável, com a sexualidade, com tudo que for necessário para a vida e o mundo do adulto. Roberto, muito bom, hein, esse assunto, muito bom essa live. Eu acho que a gente pode finalizar para que o amor dê certo, para a gente finalizar, né, tudo que a gente conversou. Se você entrou depois, assista a live desde o começo, que eu vou deixar salva, né? Vou convidar o Roberto também para compartilhar. Vamos compartilhar. E para a gente fechar, para que o amor dê certo, é mais sobre o que você está querendo oferecer do que o que você está exigindo. Por quê? Porque o caminho é o contrário. Primeiro a gente oferece, que é o que o Roberto falou, né? O que cada um transborda o que tem dentro de si. O que você está, você que está solteiro, né? Que está buscando aí um parceiro minimamente saudável para você. Talvez essa live possa te ajudar. Ao invés de ficar pensando tudo que você quer num parceiro para ele te dar, faça um exercício assim. O que eu quero oferecer para este parceiro que vai chegar na minha vida? E isso é uma mudança profunda, né, Roberto? Uma mudança de paradigma, né? É exatamente isso. As pessoas, eu quero uma pessoa isso, perfeita, maravilhosa, mas será que nós somos essa pessoa para atrair alguém assim? Porque eu não tenho como atrair uma pessoa saudável se eu não sou. Se eu não sou saudável, eu vou atrair uma pessoa em sintonia comigo, com meus propósitos, com minhas carências, né? Então, se eu quero uma boa relação saudável, eu tenho que me tornar saudável. Isso, exclusões também, né? Padrões. Então, assim, eu quero um homem... Imagina, né? Uma mulher com 40 anos, Roberto. Então, eu quero um homem acima de 40 anos, rico, sem filhos, solteiro, que nunca casou. Minha querida, 40 anos, a chance do homem já ter tido um relacionamento é muito grande. Quando você diz isso, você está excluindo grande parte dos homens que poderiam fazer você feliz. E qual que é o problema dessa pessoa ter um filho? Em nome do que você está dizendo isso? Muitas vezes é um padrão, né, Roberto? É um padrão que colocaram na cabeça dela, que tem que ser um homem assim, assim, assado. E aí você está dificultando a sua própria vida, porque você está restringindo. Então, ao invés de criar um padrão e tentar buscar o homem desse padrão, tente conhecer os pretendentes e ver o que eles podem te oferecer. E, às vezes, o que ele pode te oferecer é lindo. E vocês podem ser muito felizes, né, Roberto? Claro, existem alguns parâmetros que você não pode abrir mão, né? Uma pessoa
enfim, de acordo com seus valores, honesta, que não seja dependente, que etc, etc. Claro, então são parâmetros mínimos básicos. Agora, se a pessoa ficar realmente muito seletiva, ela vai, às vezes, perder oportunidades, né? Porque ninguém é como se fosse assim, tem que ser uma pessoa perfeita. E o Hellinger falou, a gente só pode se relacionar com alguém imperfeito. É uma das primeiras partes do capítulo do livro dele, né? Do livro dele sobre o amor e relacionamento, é assim. As pessoas são imperfeitas e você tem que se relacionar com pessoas imperfeitas. Porque você também é, eu também sou. Né? Se eu tenho uma ilusão que eu quero alguém perfeito, é um pensamento mágico. Como se eu fosse pessoa, eu sou perfeito, eu já não preciso de ninguém também, né? É pelas imperfeições que eu vou encontrar alguém para me ensinar alguma coisa e ensinar para ela e a gente crescer junto e fazer um novo modelo familiar diferente. Exatamente. Muito bom. Então a gente finaliza aqui a live. A gente agradece mais de 120 pessoas, 127 pessoas assistindo a gente agora. A gente fica muito honrado com o tempo de vocês, né, que ficaram aqui mais de 1 hora com a gente. Eu agradeço ao Roberto, né, pelo tempo dele. É uma grande honra ter você aqui no meu espaço e que nós possamos fazer mais movimentos juntos. Foi um prazer. Mais uma vez, eu coloquei o link aqui do nosso primeiro encontro, né, que foi sobre a prosperidade e o dinheiro. Está no meu canal do YouTube, talvez esteja no seu também. Então, eu volto a repetir o convite, né? Quem veio aqui pelo meu convite, siga o Jardel, porque ele tem muito conteúdo bacana. Quem conhece o Jardel e quiser me seguir também, a gente também procura compartilhar muito conteúdo. Seguimos juntos, né, Jardel? Depois, quem seguir a gente pode colocar aí a nossa live junto sobre o dinheiro e a prosperidade para esquentar o teu evento aí que você vai fazer também, né? Que vai ser sobre esse tema, certamente vai ser fantástico também, né? E agradeço o teu convite. Agora eu vou te convidar para vir no meu espaço em algum tempo aí para frente para a gente falar sobre algum outro tema. Ótimo. Interessante. Eu digo sim. E eu então agradeço isso. A oportunidade. Boa noite para vocês. E deixo um abraço a todos, um beijo no coração. E seguimos juntos, como eu falo, a serviço da vida, né, Jardel? Estamos aqui a serviço da vida. Sempre em busca do mais. Abraço, tchau, tchau, pessoal. Um abraço, tchau, pessoal. Até.